Nós vamos continuar ainda falando sobre os problemas com o transporte escolar de Maceió. A Defensoria e o Ministério Público já tomaram medidas mais enérgicas contra a Prefeitura. Mas a situação continua, como disse o próprio promotor. É o que a gente quer saber com a Maria, que está ao vivo nesse exato momento. Maria, me parece que essas multas ou qualquer outra pressão feita pelos órgãos, me parece não está surtindo efeito, né? Está bem difícil mesmo, Wilson, a situação em relação ao transporte escolar. Pegando o gancho aí dessa fiscalização que foi feita, a gente tem informações novas em relação ao pregão para a contratação dessas empresas que vão prestar esse serviço. E é sobre isso que eu converso agora com a promotora Alexandra Bühlen. Bom, o que a gente sabe então, em relação a esse pregão? Quantas empresas já se habilitaram? O resultado deve sair quando? Boa tarde. Boa tarde. 11 empresas se habilitaram, ofereceram propostas que devem ser analisadas hoje à tarde e com a resposta tem o prazo, né, para alguma empresa eventualmente impugnar esse resultado, mas é um procedimento aparentemente mais célere. É importante registrar que isso tem sido acompanhado pelos promotores da Fazenda Pública Municipal, né, especialmente a doutora Fernanda Moreira, que é quem tem, desde que a gente identificou os primeiros sinais de ilegalidade no cumprimento dos contratos pela Localine, é quem tem se debruçado sobre isso, desde o dia 7 de fevereiro, junto com a gente. A gente, no âmbito da garantia do direito ao transporte e ela no acompanhamento das medidas administrativas necessárias para solucionar essa questão. Vamos esperar, então, que esse processo ande realmente de forma rápida. Agora, em relação a esse novo pedido do MP, né, em razão aí de propagandas, dinheiro investido em publicidade, até que tudo isso seja resolvido. Veja, o Poder Judiciário, ele tem a obrigação de zelar pelo cumprimento das próprias decisões. E está bem claro, né, todo mundo está vendo, que as decisões, nem do primeiro grau, nem do segundo grau, é importante esclarecer que o tribunal manteve a decisão do primeiro grau, só autorizou a circulação de transportes após a vistoria da DMTT e as decisões não estão sendo cumpridas, né? Então, é uma obrigação do Poder Judiciário utilizar os mecanismos disponíveis para assegurar o cumprimento de suas decisões. A gente apontou, Defensoria Pública do Estado e Ministério Público Estadual, algumas sugestões. Por quê? Porque a gente já elevou a multa em relação ao município. Só que o bolso que dói é o bolso do município, né? Então, a gente, para incentivar os gestores, pediu que essa multa não deixasse de ser, continua sendo a do município, mas fosse acrescentada uma multa contra o prefeito. Isso porque a gente tem vários documentos da própria CEMED dizendo que não ia pagar, dizendo que não autoriza essa empresa a circular e a empresa segue circulando. Como a gente sabe que não é uma empresa de caridade, que não está fazendo isso graciosamente, é importante que o município deixe claro que não vai pagar. E a gente pediu também que a própria juíza proibisse o pagamento dessas empresas, porque o documento que o próprio município juntou mostra 55 dos ônibus que eles já analisaram, o DMTT já analisou, são imprestáveis para qualquer coisa. Desses, 3 foram identificados por Lucas Valença, da Defensoria Pública, em circulação. E os outros, eles analisaram 144, os outros só iriam ser liberados para circular com nova vistoria, porque tinham condicionalidades. O que são essas condicionalidades? Cinto, etc. Agora, em relação aos gastos com publicidade? Também foi pedido da gente que não se gaste nem com publicidade e nem com festividade. Por quê? Qual é o direito mais importante nesse momento? A gente está com um sem número de crianças, de adultos, de idosos, sem conseguir acesso à educação por conta da inércia do município em resolver a questão. Então, uma forma de incentivar é tirar o circo dessa situação, né? Deixar as festividades fora dessa situação, que é um espaço que a gente sabe que se usa para propaganda política. Existe um prazo para essa decisão? Olha, é muito provável que essa decisão saia hoje, porque a gente peticionou ontem e é uma questão de urgência.
Tão logo saia, a gente dá conhecimento sim à imprensa, porque a população precisa ficar atenta de que nós estamos fazendo absolutamente tudo que existe ao nosso alcance para garantir o direito à educação dessas crianças, jovens, adultos e idosos. Obrigada pelas informações. É isso, né? Tudo que está sendo feito, o que pode ser feito, é isso, né? Ação civil pública, esses pedidos, recomendações. Agora as coisas de fato precisam andar e é isso que a gente espera. É com você aí no estúdio, Wilson. Maria, nosso tempo está apertadíssimo. Deixa eu aproveitar a doutora Alessandra, que fez um relato aí fantástico, explicado, bem didático, trocando realmente a situação que é bastante complicada e difícil. Eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, qual seria a ação emergencial para trocar esses ônibus imediatamente, sem ultrapassar aí os limites das questões das contas e tudo mais? E a segunda situação é que se todos esses procedimentos que estão sendo feitos pela promotoria e defensoria não estão sendo cumpridos, se talvez vão chegar até o ponto de pedir então a prisão dos gestores. Promotor, o Wilson ele tem duas perguntas, né? Primeira, em relação, qual seria a ação emergencial para fazer, então, ter essa circulação, garantir essa circulação dos ônibus, né? Essa contratação? Existe alguma ação imediata? E segundo, né, já que todos esses pedidos, né, não estão sendo atendidos, seria o caso aí, há a possibilidade de se pedir a prisão do gestor? Bom, com relação à circulação, existia em trâmite na Secretaria da Educação e na ALIC, que é a Agência de Licitação do município, um pedido de licitação emergencial desde o ano passado, quando a própria Secretaria, antes de nós, já tinha, por denúncia dos diretores das escolas, identificado o caos do transporte escolar, mas esse procedimento estava parado. A escolha do gestor não foi dar sequência ao processo emergencial, foi dar sequência ao processo regular de licitação, que também já tinha sido deflagrado pela Secretaria Municipal de Educação quando identificou essa fraude contratual da Localine. Então, hoje, a gente não pode simplesmente contratar assim, existem esses dois procedimentos. A escolha é do gestor. Se o gestor está fazendo a escolha pelo mais célere ou não, e qual a escolha administrativa, nesse contexto dessa ação civil pública, a gente não pode apreciar. Mas, como eu lhe disse, os promotores da Fazenda, que são os que analisam a probidade e a improbidade administrativa, vão analisar. Com relação a outras medidas, são várias as medidas que podem ser adotadas. Mas, no Brasil, prisão civil só cabe por falta de pagamento de pensão alimentícia, que não é o caso. Então, essa seria uma prisão civil, não pode acontecer. Pode até acontecer, se ficar caracterizado um crime de desobediência, que até o momento, né, a gente não apurou, a pessoa pode até responder processo, mas não é um crime que caiba prisão. Ok, obrigada, então, pelos esclarecimentos, respondidas então as suas questões. Wilson, é com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço a doutora Alessandra Burley pelas informações. Vamos torcer que tudo seja resolvido o mais rápido possível, porque na outra ponta tem ali a vida dessas pessoas que precisam ter aí um futuro melhor na educação. É isso que a gente precisa que dê celeridade, tá bom?